Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al canal de la Fundación Manuel Bello. ¿Por qué vivimos? Este libro es fantástico. Es un libro que tiene más de 1 millón de ejemplares vendidos. Realmente un éxito. Y está basado en la filosofía budista y toma como referencia al maestro Shinran. Voy a tomarme la molestia de leer este libro que ha sido hecho por Kentetsu Takamori, Daiji Akeashi y Kentaro Ito. Son los autores de este libro Porque vivimos. Y dice, según la filosofía budista, este libro trae respuestas extraordinarias a preguntas fundamentales de la vida. Y sigo leyendo porque realmente la parte de la contracarátula del libro es realmente impresionante cómo intentan resumir esta obra tan fantástica. ¿Existe un propósito en la vida o no? ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? El ser humano se ha hecho estas preguntas desde tiempos antiguos y son sin duda cuestiones que exigen respuestas claras. Shinran explicó como nadie lo hizo el propósito de la vida e insistió para que lo realizáramos con la mayor urgencia. En 1995, una cadena japonesa de televisión presentó a Shinran como la figura histórica más estudiada, discutida y admirada en el siglo XX. Su filosofía ejerció una influencia significativa en la cultura japonesa de posguerra, pero pocos conocen su verdadero mensaje. Un concepto que expresa todo lo que Shinran enseñó es que el gran propósito de la vida se realiza aquí, en este momento. Increíble. Bien, vamos a presentarles entonces a nuestro amigo Mauro Nakamura, reitero, presidente de la compañía Itiman y también director internacional de la editora principal que se encuentra en Japón, tanto para el libro como también para una película, porque el libro ha inspirado la realización de una película con el mismo nombre. Mauro, buenas noches y bienvenido al canal de la Fundación Manuel Bello. Adelante, Mauro. Yo sé que tú no falas español, no hay problema. Sé que lo vas a hacer en portugués. Igual entendemos, son idiomas muy parecidos. La primera pregunta, Mauro, ¿qué significa Itimán? Sim. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, então, muitas graças, né, Ronald, muitas graças à Fundação por essa oportunidade, né, de poder falar sobre esse livro, Porque Vivemos, que é uma obra muito importante. Então, eu agradeço a todos também, espectadores que estão ouvindo agora neste momento. A palavra Itiman, que dá nome à nossa editora, né? Na verdade, a editora japonesa, né, que eu represento, chama-se Itiman Nendo. Por ser uma palavra difícil, né, para se pronunciar aqui no Ocidente, nós optamos na Europa e também na América do Sul abreviar para Itiman. Então, Itiman é uma palavra em japonês que significa 10.000, é o número 10.000. E esse nome, ele vem da filosofia da editora, desde o início, de querer publicar obras, livros e produzir conteúdo que fossem lidos ao longo de 10.000 anos, ou seja, por um longo período.
Isso porque nós queremos sempre publicar e compartilhar e oferecer ao grande público conteúdos que realmente vão ajudar as pessoas no sentido delas terem uma vida cada vez melhor e mais feliz. Então, esse nome, Itiman, significa 10 mil, mais 10 mil anos. Ou seja, nós queremos produzir conteúdos que serão lidos por um longo período. Vem dessa filosofía. Excelente. Entonces, Itiman, una palabra japonesa, ¿verdad? Se refiere a 10.000. A 10.000 años que tiene que durar las obras que ustedes producen. Bueno, excelente idea. ¿En qué está inspirado el libro Por qué vivimos? O livro Por que Vivemos foi publicado inicialmente no Japão no ano de 2001, ou seja, já se passaram 20 anos praticamente. E naquele período, o Japão passava por uma época de muitas dificuldades em termos de suicídios. O Japão sempre foi um país assim com um alto índice de suicídio no mundo. É um dos maiores, mesmo agora, mas embora essa situação tenha melhorado um pouco. E quando o livro Por que Vivemos ele foi lançado, ele foi também escrito e publicado com a intenção de fazer com que as pessoas elas soubessem que há uma razão, que existe um propósito para nós termos nascido como seres humanos e estarmos vivendo agora. Isto por quê? Porque uma pessoa que decide se matar, ou seja, uma pessoa que pratica o suicídio, ela, primeiro, ela está em sofrimento, ela sofre. E ela sofre, mas não sabe a razão, o porquê que ela precisa continuar a viver, mesmo com tanto sofrimento. Então, o autor do livro, que é o professor de budismo Kentetsu Takamori, ele escreveu o livro também tendo isso como uma das razões, para mostrar às pessoas que há sim, que existe um propósito para nós termos nascido e estarmos vivendo. Então, essa questão do suicídio também incentivou muito para que esse livro ele fosse publicado. E efetivamente, depois que o livro foi publicado a partir do ano 2001, as taxas de suicídio anuais lá no Japão também foram cada vez mais decaindo. Então, na época que o livro foi lançado, a taxa era mais ou menos de entre 30 e 35 mil pessoas que se suicidavam por ano, e isso caiu para um número abaixo de 25 mil. Ainda é muito alto, mas houve um grande avanço e nós da editora nós acreditamos que o livro contribui em muito para que essa taxa fosse caindo gradativamente. ¿Quién fue Shinran? ¿O quién es Shinran? Sim. Esse nome Shinran refere-se ao mestre Shinran e aparece dentro do livro porque o mestre Shinran foi um grande expoente, foi um dos grandes mestres da filosofia budista ao longo de toda a sua história, que tem mais de 2.600 anos. O budismo começou lá na Índia há mais de 2.600 anos e ao longo de toda a sua história surgiram várias pessoas, grandes mestres, que levaram essa mensagem inicial do Buda Shakyamuni ao longo do tempo. E dentre esses grandes mestres, o mestre Shinran, ele é considerado talvez o maior, mas um dos grandes nomes da filosofia budista. E isso em grande parte pelo mérito dele ter explicado essa filosofia, que é bastante profunda, de uma forma que qualquer pessoa pudesse compreender, de uma forma muito didática e muito explicativa. Bien, ¿y cuál es la obra maestra de Shinran para que los autores se hayan inspirado en este libro? Sim.
O mestre Shina, ao longo da sua vida, ele escreveu muitas e muitas obras, muitos livros. Só que, dentre todos, né, a obra que é mais representativa, a obra-prima considerada, né, do mestre Shina, é o livro chamado Kyōgyō Shinsho. Isso é o nome em japonês. Traduzindo, significa ensinamento, prática, fé ou crença e iluminação. Então, esse livro, né, que contém 6 volumes, é a grande obra, né, que foi deixada pelo mestre Shina. E nesses 6 volumes dessa obra, o mestre Shina explica o caminho para nós chegarmos até a verdadeira e plena felicidade nesta vida. Então, esse livro é a base, nós podemos dizer, de todo o ensinamento do mestre Shina. E quando nós falamos em ensinamento do mestre Shina, obviamente que o mestre Shina foi uma pessoa que transmitiu os ensinamentos do Buda Shakyamuni, o budismo. Então, falar em ensinamento do mestre Shina e ensinamento do Buda Shakyamuni, budismo ou filosofia budista, na verdade é tudo a mesma coisa. La película ¿Por qué vivimos? Tiene fragmentos realmente increíbles, obviamente inspirados en la obra de Shinran, ¿no? Y de ahí por qué se llama el libro, valga la redundancia, ¿Por qué vivimos? Hay una parte donde dice un fragmento donde dice, hace preguntas muy profundas para todos los seres humanos como ¿para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? Aunque sufriendo, tenemos que vivir. ¿Por qué? Es algo que toda la gente quiere saber, ¿verdad? ¿Qué responde Shiran a este fragmento de la película? A película Por que Vivemos, ela foi produzida, né, tendo como inspiração o livro Por que Vivemos, por isso tem o mesmo título. E no filme, na película, é mostrada então uma analogia, né, que é feita entre a nossa vida e o oceano. E nessa analogia, então, explica-se que mesmo que a nossa vida ela seja cheia de ondas de sofrimento, né, porque existem vários e vários sofrimentos que nós passamos pela nossa vida, né, embora a nossa vida seja assim, existe um grande navio. E esse grande navio, né, simboliza então a verdadeira felicidade, aquela que é plena e duradoura. E o mestre Shina, que foi o autor dessa analogia, ele explica que existe um propósito para nós termos nascido como seres humanos e estarmos vivendo agora. E que esse objetivo é nós embarcarmos nesse grande navio, ou seja, obter a verdadeira e plena felicidade nesta vida. Então essa que é a grande mensagem, né, que é deixada na película, Por que Vivemos. Según Shiran, ¿cuál es el propósito de la vida? Como eu disse há pouco, o propósito da vida, né, segundo Shina, que é a resposta que ele dá, que é baseada nos ensinamentos do Buda Shakyamuni no budismo, é obter a verdadeira felicidade nesta vida. Para nós chegarmos até a verdadeira felicidade, é necessário nós, primeiro, conhecermos e sabermos qual é a causa do nosso sofrimento, por que nós sofremos. Então, ao ter conhecimento da causa do sofrimento, nós poderemos, então, solucionar esse sofrimento. E aí, então, chegar até a verdadeira felicidade. Então, o mestre Shina, ele ensinou que o propósito da vida é nós destruirmos, né, solucionarmos a causa básica do sofrimento humano e, assim, obtermos a verdadeira e plena felicidade nesta vida, enquanto nós somos saudáveis e estamos vivos.
Essa que é a resposta que é dada pelo mestre Shina e que está colocado tanto no livro como também na película Porque Vivemos. Correcto. En Occidente escuchamos hablar a muchas personas de la ley del karma, ¿no? Lo que das, recibes, y obviamente todo esto está inspirado en la filosofía budista. ¿Qué es la ley de la causalidade para Shinran? Sim, a lei da causalidade, ou o princípio da causa e consequência, ou causa e efeito, é a base de todo o ensinamento do budismo. Então, toda a explicação que foi feita pelo Buda Shakyamuni há 2.600 anos lá na Índia e que deu origem a toda essa filosofia, esse ensinamento que hoje nós conhecemos como budismo, ela está baseada nesse princípio de causa e efeito, causa e consequência. E a partir desse princípio de causa e consequência, o Buda Shakyamuni ele explicou então qual é a verdadeira causa do sofrimento humano e como solucionar esse sofrimento e assim obter a verdadeira felicidade. Então, esse princípio da causalidade, ela é a base de toda a filosofia budista. E o conceito de karma, né, que foi falado há pouco, também se insere dentro da explicação do que é o princípio da causalidade. Porque essa relação de causa e consequência, ela tem tudo a ver com o nosso cotidiano, onde nós praticamos ações. Porque cada ação que o ser humano pratica é uma causa que nós produzimos e que vai, então, gerar uma consequência, um efeito na nossa própria vida. Então, o budismo ensina que se nós plantarmos, nós é que iremos colher. Se nós plantarmos boas sementes, colheremos bons frutos. Se plantarmos más sementes, nós vamos ter frutos ruins, frutos maus. Ou seja, se as causas forem boas, as consequências também serão boas. Então, é isso que a filosofia budista ensina a partir desse ensinamento base que é o princípio da causalidade. E toda a ação que o ser humano pratica transforma-se em energia. Essa energia que é proveniente de cada ação que nós praticamos é que é chamado de karma. Então, karma, muita gente acha que refere-se a algo negativo. Não sei se aí no Peru também fala-se assim, mas aqui em Portugal, né, ou mesmo no Brasil, que é onde eu nasci, e mesmo lá no Japão, onde também eu vivi, as pessoas dizem, né, é o meu karma, quando acontece algo muito, muito ruim na vida. Só que karma não é apenas coisa má, coisa ruim, mas também são coisas boas, consequências boas, né? E cada ação que se pratica, então, vai se transformar em karma. Se a ação for boa, vai ser um karma positivo. Se a ação for má, será um karma negativo. E esse karma, que é uma energia, ela fica armazenada dentro de cada um de nós. E existe no ser humano uma mente chamada mente alaya. No total, o budismo explica que existem 8 tipos de mentes. Uma delas, que nós podemos dizer a principal, é a mente alaya, que armazena todos os karmas que nós produzimos. Então, mesmo neste momento, nós carregamos, né, todos os nossos karmas que foram produzidos ao longo de toda a nossa existência. E toda e qualquer ação, desde a nossa fala, do que nós fazemos com o corpo e também aquilo que nós pensamos, principalmente, a ação mental, vai resultar num karma, numa energia kármica. É essa energia kármica que, quando vem uma condição propícia, ela gera, então, a consequência na nossa vida. Então, todas as coisas que ocorrem ao longo da nossa vida, sejam elas boas ou más, são provenientes dos nossos próprios karmas. Por outras palavras, são provenientes das nossas próprias ações.
Então, esse que é o conceito de karma. Perfecto. Poco a poco nos vamos acercando a un intento de resumen de esta hora maravillosa, ¿por qué vivimos? Con preguntas realmente muy profundas. Según Shinran, ¿cuál es la raíz fundamental del sufrimiento? Essa é uma pergunta que tem uma resposta bastante profunda. Quando nós falamos em raiz do sofrimento, nós estamos a falar na causa básica do sofrimento, ou seja, a fonte, né, do sofrimento humano. E só que cada um tem um sofrimento diferente. Então são muitos, né, os sofrimentos que nós temos ao longo da nossa vida. E para cada sofrimento vai existir uma causa ou várias causas. Então é muito complicado, é muito difícil nós identificarmos uma única causa para o nosso sofrimento. Só que tanto o Buda Shakyamuni como o Mestre Shina, eles ensinaram que há uma causa básica, ou seja, uma fonte única para o sofrimento humano. Então, para nós compreendermos melhor isso, né, podemos imaginar uma árvore. Então, essa árvore, ela representa o sofrimento humano. E nessa árvore, o que acontece? Surgem folhas, galhos, ramos, flores também. E cada um dessas flores, as folhas, os galhos, os ramos, representam cada sofrimento que nós temos na vida. Então, o que nós fazemos ao longo da nossa vida é nos esforçarmos para cortar cada uma dessas folhas e flores. Ou seja, nós, ao longo da vida, nós podamos, né, essa árvore do sofrimento, tentando reduzir ou mesmo eliminar o sofrimento. Só que a nossa vida nunca fica assim com sofrimento zero, porque a árvore ela continua viva. E por que a árvore continua viva? Porque há uma raiz que alimenta esta árvore do sofrimento. Então, essa raiz da árvore que é a causa básica, né? A fonte do sofrimento, a raiz do sofrimento. E o Mestre Shina ensinou que existe, né, uma raiz, e que se nós soubermos, né, qual é a raiz do sofrimento, nós teremos a possibilidade, então, de cortar essa árvore do sofrimento pela raiz, e aí eliminar o sofrimento e obter a verdadeira felicidade. Então foi isso que tanto o Mestre Shina como o Buda Shakyamuni ensinaram. Efectivamente, y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda que se enlaza con la anterior, ¿no? Según Shiran, ¿qué es la mente oscura? É exatamente essa tal de mente escura que é a causa básica, a raiz, a fonte do sofrimento humano. E dentro do livro Por que Vivemos, existe então uma explicação muito detalhada, muito didática também, do que seja essa mente escura. E falando assim de forma resumida, a mente escura, né, é algo que todo e qualquer ser humano carrega dentro de si. No entanto, nós não temos consciência de que nós temos essa mente escura. É como se nós estivéssemos doentes, mas nós não temos, né, consciência nenhuma de que a gente está doente. Por exemplo, a pessoa ela é infectada pelo vírus do Covid, mas não tem consciência. Aí o que acontece? Enquanto a pessoa ela não tem consciência de que está doente, ela não vai buscar um tratamento e também não vai tentar solucionar essa doença. Só que os sintomas ela sente, ou seja, a pessoa sofre, mas não sabe por que sofre. Mas o ser humano, como ele não consegue ficar inerte, né, só sofrendo e sofrendo, ele vai tentar de alguma forma solucionar o sofrimento. E de que maneira que nós tentamos solucionar o sofrimento?
nós tentamos solucionar o sofrimento podando, né, voltando ao exemplo da árvore, as folhas e os galhos. Então nós tentamos, né, solucionar o sofrimento olhando para as causas que não são exatamente a verdadeira causa do sofrimento. Então, por isso, o mestre Shina, isso está explicado no livro Por que Vivemos, ele ensina que é necessário nós, primeiro, né, diagnosticarmos, né, identificarmos corretamente a fonte do nosso sofrimento, a causa básica do sofrimento. Essa causa básica é que é a mente escura. E a mente escura, ela pode ser explicada de diversas maneiras, mas uma forma mais didática é a seguinte. A mente escura é uma mente que todos nós carregamos, nós temos, e que representa, né, o desconhecimento, a ignorância em relação ao futuro que com certeza virá para toda a humanidade. E quando nós falamos em futuro, na verdade não há nada certo no nosso futuro, não é? Só que existe uma única coisa que nós podemos afirmar categoricamente que nós teremos no futuro. Isso é a morte e o pós-morte. Quando nós falamos em pós-morte, nós não sabemos exatamente, né, como nem o que existe após a morte. Só que ao mesmo tempo, esse pós-morte é um futuro certo, é um futuro que com certeza virá para todos nós. Então, a mente escura, que é ensinada no budismo, né, e explicada no livro Por que Vivemos como sendo a causa básica, a fonte, a raiz do nosso sofrimento, ela é explicada como sendo o desconhecimento, a mente que ignora, né, o que acontece após a morte, né, o que existe após a morte. Então, o desconhecimento do futuro provoca o que em nós? Provoca uma insegurança. Então, todo ser humano carrega dentro de si uma grande insegurança em relação a esse futuro do pós-morte. Só que nós não temos consciência disso. E por nós não termos consciência, é que nós continuamos sofrendo e sem saber exatamente por que, né, nós temos esse tipo de sofrimento. Então, pessoas que têm tudo na vida, financeiramente não tem muito problema, mora numa casa muito boa, possui família, amigos, trabalho, só que mesmo assim não se sentem completos, não se sentem totalmente satisfeitos, então carregam um vazio interno. Então, esse vazio, que é um sofrimento também, tem como causa essa insegurança que nós carregamos em relação ao pós-morte. E isso é chamado de mente escura dentro do budismo. Então, toda essa explicação mais detalhada também está colocada dentro do livro, Porque Vivemos. Cierto, justo encontré un pasaje del libro donde en pocas palabras resume lo que intenta explicar sobre la oscuridad de la mente. Él lo llama Munyo no Yami, supongo que debe ser japonés. Sí. Ok, y dice, ¿no? La mente que yace en la ignorancia acerca de lo que sucede después de la muerte, la raíz fundamental del sufrimiento. Increíble. O sea, ese lado oscuro es tratar de evitar hablar sobre la muerte o pensar sobre la muerte o imaginarse qué hay después de la muerte. Y él dice que ahí empieza el lado oscuro de nuestra mente. Por eso dice, la mente que yace en la ignorancia acerca de lo que sucede después de la muerte. La raíz fundamental del sufrimiento. Clarísimo, clarísimo cómo resume esta mente oscura, pero también en otro pasaje del libro habla del verdadero yo, ¿no? De ese yo que todos, según Chiran, nacemos condenados para el infierno,
pero que sin embargo tenemos la oportunidad de reconocernos malos y que hay la oportunidad ahora para ser felices a través del voto de Amida. ¿Qué es el voto de Amida? Essa é uma pergunta bastante profunda, né? E bastante abrangente também. Não vou conseguir explicar devido ao tempo, né? Na sua totalidade, mas eu posso fazê-lo, né, a partir de uma analogia. Essa analogia, né, que é feita, ela é mostrada dentro da película Porque Vivemos, que é uma película que foi inspirada, né, no livro Porque Vivemos. E a partir dessa analogia, que é uma analogia que foi criada pelo mestre Shina, nós poderemos compreender um pouco o que seja, né, esse voto do Buda Amida. A nossa vida, ela pode ser comparada a um oceano. Como eu já disse, na vida nós temos muitos sofrimentos, e assim como no mar, nós temos ondas, né, que não cessam. Então, seguidamente, as ondas, elas vêm. Assim como os sofrimentos também vêm para nós ao longo da nossa vida. E para nós vivermos, nós nos apoiamos, né, ao longo dessa nossa jornada em várias coisas que estão a flutuar nesse oceano, que são coisas como tábuas, pedaços de toras e troncos também. E essas toras e tábuas são coisas nos quais nós depositamos a nossa felicidade. Por exemplo, a nossa família, nós nos apoiamos na nossa família e nos sentimos felizes por termos a família ao lado. Também o nosso dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para comer. Também a nossa própria saúde. É necessário ter saúde para continuar vivendo. Então nós nos apoiamos tanto no nosso dinheiro, na nossa saúde também. São coisas muito importantes. Então tudo que é importante para nós vivermos, nessa analogia que foi feita pelo mestre Shina, refere-se às toras, às tábuas, os troncos que estão flutuando no mar. E nós então nadamos, né? O nadar aqui significa viver, e quando nós nos cansamos, nós nos apoiamos nessas tábuas flutuantes. Só que esse apoio é um apoio temporário, é momentâneo. Assim como as nossas felicidades também, infelizmente, são momentâneas. Elas não duram para sempre. Por isso, por mais que a gente busque e consiga, né, essas toras e tábuas flutuantes como apoio, a felicidade que nós obteremos sempre vai ser momentânea também. Então, é nesse momento que o mestre Shina explica que nós que estamos nesse mar vasto, né, e nadando, e nadando, e nadando, e sempre se apoiando nessas toras e tábuas, nós precisamos, o quanto antes, encontrar um navio. E esse navio existe, né, nesse mar, nesse oceano. Então nós temos de procurar esse grande navio para nós embarcarmos no grande navio. Então esse grande navio é que representa então o voto do Buda Amida, a felicidade absoluta, a felicidade verdadeira e plena que é possível nesta vida. Então embarcar nesse grande navio, né, é o que todos nós desejamos, que seria alcançar a verdadeira felicidade. Então, é isso que representa, né, e que é explicado, né, pelo voto do Buda Amida. Então, essa explicação também consta no livro, requer assim, um tempo maior, uma profundidade maior para que as pessoas possam realmente compreender. Mas se nós formos falar de uma forma mais breve, né, a partir de uma analogia, né, o voto do Buda Amida, ele é comparado a esse grande navio. Então, que nós queremos, né, embarcar ainda nessa vida e assim obter a verdadeira felicidade.
Sí, es muy profundo Shinran en ese punto y también diría que es bastante radical porque él dice al final cuando uno muere se va solo y obviamente no lleva nada y él es de la idea de que los seres humanos tienen que independientemente encontrar su felicidad. Esas tablas, esos troncos que de forma analógica intenta explicar la película, eh, no es otra cosa que referirse a los soportes que uno intenta encontrar en la vida, como la riqueza, el buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Inclusive Shinran menciona a los propios hijos como troncos que uno se quiere agarrar y suele dejar su felicidad en función de eso. Pero Shinran dice, ¿qué pasa cuando mueren tus hijos? ¿Qué pasa cuando muere tu esposa? ¿Qué pasa cuando mueren tus hermanos? ¿Se acabó tu felicidad? Entonces él habla de una felicidad momentánea y que lo principal es tener una felicidad ahora y por siempre eterna. Pero para eso no tenemos que apoyarnos de forma, digamos, comparativa en esos troncos, como lo relata la película, ¿verdad? Donde en un mar sin dirección, con tormentas, uno intenta aferrarse nadando y de pronto encuentra un tronco y se apoya en eso hasta que llega una tormenta grande y nos ahogamos y morimos. Entonces, esa analogía nos hace reflexionar cuando nos habla de ese apego que nosotros tenemos material hacia las cosas, inclusive, y aquí reitero, es muy radical Shinran, inclusive la misma familia, porque él dice que es simplemente una felicidad temporal y lo que el voto de Amida logra es tener una felicidad eterna ahora y siempre, ¿no? Entonces es muy profundo lo que dice Shinran y corroborando lo que tú dices aquí como parte de un pasaje del libro, recomendamos compren el libro, ya está disponible también en Perú, un libro que ha vendido hasta la fecha más de 1 millón de ejemplares. Dice, ¿por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? La respuesta de Shinran es inequívoca. El propósito de la vida no es juntar dinero y tesoros, ni conquistar honores y estatus. Es erradicar la fuente del sufrimiento y llenarse de alegría, regocijándose por haber nacido humano y vivir en plenitud sin fin. El propósito de la vida se expresa también como disfrutar el beneficio del Seishu Fusha, palabra japonesa, supongo, ser acogido y nunca abandonado, o como Mugue no Ichido, también palabra japonesa, el camino sin impedimentos, el deleite de estar vivo irradia de las páginas de la obra maestra de Shinran. La obra maestra es enseñanza, práctica, fe, iluminación, que comienza y termina con estas palabras. ¡Qué alegría! Es una manifestación de júbilo de quien alcanzó el propósito de la vida. Sí, pues, después de hablarnos de ese gran navío, ¿no?, que es el voto de Amida, en medio de un mundo duro, terrible, y con la, vamos a decir, con la condena absolutamente, según Shinran, de toda la humanidad, de haber nacido malos y condenados para el infierno. Sin embargo, hay cosas geniales donde Shinran nos enseña a encontrar el verdadero yo y también nos enseña a encontrar la verdad del voto de Amida. ¿Y cómo lo dice Shinran? Shinran dice, sin sombra de duda,
me fue revelado que estoy destinado al infierno por toda la eternidad. A esto Shinran se refiere a la revelación del yo verdadero. Primer paso para ser salvado, ¿no? Ser consciente de quiénes somos. Y luego dice, sin sombra de duda, me fue revelado que voy a la tierra pura por toda la eternidad. Esta es la revelación de la verdad del voto de Amida que nos acaba de explicar Mauro. Y esto lleva a llamar a estas dos revelaciones, ¿no? Unos le llaman las dos revelaciones, otros le llaman la verdadera fe, y otros le llaman la fe de otra fuerza, y también la oposición de estas verdades, ¿no? Para conocer la sabiduría y la obra del Buda Shinran. ¿Qué puedes mencionarnos al respecto, Mauro? Essa passagem, né, que está dentro do livro Porque Vivemos, ela é bastante profunda, né? Mas essas duas revelações, né, que são colocadas pelo Mestre Shina, primeiro, pode parecer assim algo muito religioso, muito surreal, até algo assim que parece que é impossível, né? Mas na realidade não é. Então, para explicar um pouco, né, seria o seguinte: nesse caminho para nós chegarmos até a verdadeira felicidade, o caminho ele passa pelo nosso conhecimento sobre a nossa verdadeira imagem, ou seja, quem realmente nós somos, sobre a natureza humana. O ser humano, como tudo na vida, ele tem tanto o lado positivo, pontos bons, e o lado negativo, pontos maus. Nós praticamos boas ações e más ações. Então, nesse caminho até a verdadeira felicidade, nós iremos então trilhar, né, por um caminho em que nós vamos cada vez mais conhecer quem é o ser humano, ou seja, quem somos nós, como nós somos internamente. E quando nós falamos, né, no eu interior, como nós somos internamente, nós estamos a falar nas ações mentais. A ação física, a ação oral, verbal, nós ouvimos e nós vemos, é perceptível. Mas a ação mental é algo que nós não percebemos. Nós não conseguimos, né, saber quando uma pessoa ela está pensando ou o que ela está pensando. Só que a todo instante nós praticamos muitas e muitas ações mentais. E essa revelação, né, de que o Mestre Shina se refere, de que ele, né, como está no livro, está condenado ao inferno, ou ainda que ele pratica más ações, ele está se referindo às ações mentais, ou seja, aos pensamentos maus que ele tem. Mas na verdade não foi só o Mestre Shina que tinha essa característica. Nós também somos iguais, ou seja, aqui dentro, né, ou aqui, o que nós sentimos, o que nós pensamos, tem coisas boas, mas também tem coisas más, infelizmente. Quando nós ficamos irados, nós sentimos raiva, então os pensamentos que nós temos não são bons, são pensamentos maus. Então, referindo-se, né, a esses maus pensamentos que o Mestre Shina ele disse que ele estava condenado, né, a ir ao mundo de sofrimento. No livro está traduzido como inferno, mas eu só gostaria de adiantar que é diferente da ideia de inferno que se tem no catolicismo, no cristianismo. Então, o mais apropriado seria dizer mundo de sofrimento. Esse mundo de sofrimento somos nós mesmos que criamos a partir das nossas próprias ações. Então, como eu falei no começo da entrevista,
Cada ação que se pratica é um karma que nós produzimos, é uma energia que fica armazenada em nós. Então, quando nós praticamos más ações com a mente, temos maus pensamentos, cada mau pensamento que nós temos transforma-se numa energia kármica negativa, infelizmente. E essa energia kármica negativa é que produz, que constrói esse mundo de sofrimento no qual nós caímos, nós vamos viver. Então, é em referência a esse mundo de sofrimento que o Mestre Shinran, ele disse que ficou claro para ele, ele teve a plena certeza de que ele iria para o inferno, ou seja, para o mundo de sofrimento. Só que esse mundo de sofrimento foi ele mesmo que criou a partir das próprias ações que ele praticou. E quando a pessoa ela chega, né, ela avança por esse caminho do budismo, ao mesmo tempo em que ela passa a ter conhecimento, ter consciência da sua verdadeira imagem, ela também avança em direção à verdadeira felicidade. Ao momento em que ela vai embarcar, né, voltando à analogia da vida e o mar, naquele grande navio, que representa a verdadeira felicidade, a felicidade plena, absoluta e duradoura nesta vida. Então, são duas certezas, né, que a pessoa adquire ao avançar por esse caminho do budismo. Então, uma certeza em relação a quem realmente ela é, por dentro, né, como ela é, e também, ao mesmo tempo, a plena certeza de que ela obteve a verdadeira e plena felicidade nesse momento. Então, essas duas certezas, essas duas revelações, como está no livro, é que o Mestre Shinran se referiu, né, para explicar o que é este mundo, né, da verdadeira felicidade, que é possível para qualquer pessoa nesta vida. E para isso, a pessoa precisa ouvir essa explicação, a explicação sobre esse caminho que leva até a verdadeira felicidade. Então, o livro Por que Vivemos, ele faz um apanhado, né? Ele explica exatamente sobre esse caminho que nós podemos trilhar nesta vida, para nesta vida ainda chegar até a verdadeira felicidade. Então, seria isso. Cierto, Mauro. Efectivamente, Shinran nos abre la mente y nos dice justamente eso, ¿no? Tienes el lado de la mente oscura que tienes que encontrar y reconocer y ser consciente de que es tu verdadero yo. Y por otro lado, el voto de Amida, que es ese gran navío que nos lleva a la felicidad eterna ahora y siempre. Y hablando, Mauro, del libro, ¿ok? ¿Por qué vivimos? Lo terminé de leer recientemente y mi comentario sería que, curiosamente, si la enseñanza de Shinran nos hace ver dos realidades opuestas, el libro también tiene dos partes, según mi parecer. Una primera parte que yo la llamaría oscura, porque relata episodios reales de nuestra sociedad, de asesinatos, etcétera, etcétera, y de cuán perversa es nuestra mente con nuestros hermanos, ¿verdad? Hermanos humanos. Y esa parte, te confieso, Mauro, no me gustó. Estuve a punto de abandonar de leer el libro porque me hacía recordar un noticiero de esos que pasan solamente muertes y la verdad que personalmente intento evitarlo. Entonces, al leer este libro lo encontré en las primeras páginas muy duro, muy realista, muy extremo. Sin embargo, la curiosidad de conocer más, seguí leyendo y efectivamente hay una segunda parte donde ya
Shinran nos ilumina con su sabiduría y nos presenta el lado opuesto, ¿no? El lado, vamos a decirle, blanco, la iluminación, la luz al final del túnel, donde nos habla pues de encontrar ahora y para siempre la verdadera felicidad a través del voto de Amida. Entonces, este libro es eso justamente, una primera parte muy dura que pareciera que fuese un periódico de policiales para luego pasar a una parte ya muy brillante, ¿no? Donde nos abre realmente la mente y nos da conceptos sabios de cómo encontrar realmente el sentido a la vida y cuál, como bien dice Shinran, cuál es el verdadero propósito de la vida. Esa respuesta está aquí en este libro. Bien, Mauro, muchísimas gracias por participar de este evento en vivo a través del canal de la Fundación Manuel Bello. Antes de despedirnos, Mauro, ¿dónde y en qué parte se puede conseguir el libro aqui em Peru? Sim, o livro Porque Vivemos, né, que também tem aqui em mãos, foi publicado no Peru pela Lluvia Editores, né, na pessoa do senhor Esteban e também da Alondra, sua filha. Então foram eles, né, os grandes responsáveis pela materialização dessa publicação no Peru. Né? Então eu agradeço muito, né, gostaria de aproveitar aqui e agradecer a Lluvia Editores. E esse livro ele pode ser adquirido diretamente na editora, né, a partir da sua página do Facebook e do Instagram, e também pode ser adquirido em qualquer grande livraria do Peru. Então, na livraria Elvis J, na Comunitas e também em outras grandes livrarias. Pode ser adquirido nas livrarias físicas e também online, na internet. E recomendo muito a leitura, né? Embora sempre respondo para as pessoas. Perfecto, Mauro. Sí, pues realmente el libro es genial, ¿no? Es genial porque uno encuentra también respuestas a cosas que de repente uno piensa que no hay solución. Pensamientos y frases que realmente nos ponen de cabeza. Por ejemplo, no vamos a intentar, Mauro, en tratar de resumir el libro porque no tendría sentido, simplemente estamos hablando algunas generalidades del mismo para que los lectores puedan comprar el libro. Lo mejor es que compren el libro para que aprendan la sabiduría de Shinran, que es increíble, es increíble. Y además hay cosas propias de la filosofía budista, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la ley del karma, que todo está relacionado a las acciones que hacemos, ¿no? Lo que brindas, recibes y etcétera. Pero hay una frase que me pareció increíble, ¿no? En este mundo tan competitivo, pues tenemos competidores en todas las áreas, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento de nosotros los occidentales? Es querer, entre comillas, matar a nuestro competidor, llamado también, entre comillas, enemigo. Lo odiamos con todas nuestras entrañas, etcétera, etcétera, porque ese competidor es la piedra en el camino, ese competidor es el culpable de todo. Sin embargo, Shinran dice, no, agradece, dale las gracias a tu competidor porque gracias a él tú vas a lograr la perfección. Increíble. Es la primera vez que he leído sobre lo que vendría a ser un competidor, ¿no? La lógica común, el competidor, bueno, es el obstáculo.
Sin embargo, para Shiran dice que es hasta necesario porque nos ayuda a perfeccionar y en vez de odiarlo, tenemos que darle las gracias. Ideas, genialidades como esta, hay muchísimas en este libro, por eso recomiendo que lean este libro. Por algo en Japón es el más leído y a la fecha tiene más de 1 millón de ejemplares vendidos. Finalmente, Mauro, ¿cuándo llega la película a Perú? Porque hay una película llamada con el mismo nombre del libro, ¿Por qué vivimos? ¿Cuándo llega, Mauro? O filme, a película Por que Vivemos, foi produzida em 2016, lá no Japão, e passou por inúmeras semanas, nos cinemas japoneses. Depois também foi exibida no Brasil, nos Estados Unidos, no Havaí, aqui em Portugal também nós tivemos a exibição nos cinemas, na Espanha e também na Holanda. E em todos esses países, as pessoas elas ficavam impressionadas, principalmente com essa analogia, da nossa vida com o mar. Então existe uma cena do filme, da película, que é muito representativa. E infelizmente ainda nós não temos uma previsão concreta, de quando o filme vai poder ser exibido no Peru. Mas esperamos. Vivimos. Gracias nuevamente, Mauro. Gracias por el obsequio del libro. Una excelente obra. Gracias por tu participación en este evento en vivo. Tú desde Portugal y yo aquí en Lima, Perú. Gracias nuevamente a nombre de la Fundación Manuel Bello y será hasta la próxima. Tus palabras finales, Mauro, de despedida. Gracias. Muitas graças. Eu é que agradeço por essa oportunidade de poder falar sobre esse livro e também sobre essa película. E espero que as pessoas do Peru também possam ler o livro, e futuramente ver o filme, a película, e que possam, a partir da leitura, refletir sobre a vida, e não apenas refletir, mas a partir da reflexão visualizar um caminho, para que elas possam ter uma vida melhor, mais feliz e possam efetivamente caminhar nessa direção. Então, o livro é para todas as pessoas que querem ter uma vida mais feliz e nós aqui da Itimã, nós estamos aqui para oferecer, então, esse apoio para que as pessoas possam esclarecer as dúvidas, compreender esse conteúdo que é bastante profundo, que está no livro, e que as pessoas como um todo, a sociedade, possam, então, cada vez mais caminhar para um mundo melhor e mais feliz. Então, muito obrigado, muitas graças, agradeço de coração a todos que possibilitaram, a editora Lluvia, a Fundação Manuel Bello, por essa oportunidade. Então, muchas gracias. Gracias a ti, Mauro. Bien, hemos llegado al final de este live. Vamos a agradecer a CDR Video que nos presta su infraestructura para poder llegar con calidad profesional a todos nuestros seguidores. Bien, agradecemos también a Bello Perú por su ayuda con infraestructura de alta gama, equipamiento audiovisual para el sector corporativo y también para el sector broadcast. Gracias, Bello Perú. En tiempo real desde la nube. Gracias, Singular Live. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Será hasta la próxima. Muchas gracias por quedarse hasta el final